Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, ao Dr. Carlos Martins, Presidente, ao Engenheiro Nelson Baltazar Açores, já foram deputados, portanto, bem-vindos à vossa casa também, e à Senhora Assessora, Dra. Paula Ferreirinha. Este é um requerimento do Partido Socialista, e, portanto, que solicitou a audição do Conselho de Administração. Nós vamos fazer uma primeira ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar, resposta conjunta, depois mais 2 minutos a cada grupo parlamentar e resposta conjunta. E dávamos depois 10 minutos ao Sr. Presidente, ao Conselho de Administração, na primeira ronda, 5 minutos na segunda, como indicativo. E dava desde já a palavra à Sra. Deputada do Partido Social Democrata, Ângela Guerra. Tem a palavra, Sra. Deputada. Sr. Presidente, muito obrigado. Gostava de cumprimentar o Sr. Dr. Carlos Neves Martins, em representação do Grupo Parlamentar do PSD e o seu acompanhante. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Nós tivemos já a oportunidade de fazer um debate sobre esta matéria com os vossos antecessores. Naturalmente que há algumas das questões que levantámos, vamos levantá-las aqui também, e aquilo que nós fizemos, ou aquilo que foi feito por parte do Partido Socialista e do Partido Social Democrata ao apresentar os requerimentos aqui em apreço, foi naturalmente que pudéssemos, na sequência de algumas declarações por parte de Vossa Excelência, designadamente no que diz respeito aos piquetes de greve, que pudéssemos aqui ter mais explicações, porque naturalmente aquilo que nos preocupa é se sim ou não os direitos dos doentes estão a ser salvaguardados, se efetivamente as pessoas têm ou não todos os seus direitos legítimos, designadamente no que diz respeito em termos de acesso às cirurgias devidamente assegurados. Sabemos naturalmente, e isso já o disse hoje aqui de manhã, volto a repeti-lo, que são relatórios públicos a afirmá-lo, que aquilo que tem acontecido é que o tempo médio de esperas para cirurgia se tem agravado, e diz não só o relatório de acesso aos cuidados de saúde relativamente ao ano 2017, isso mesmo, como dizem outros relatórios que também hoje aqui já foram mencionados. E naturalmente que entendemos que há greves e há direitos que são legítimos, são aliás direitos inalienáveis nos termos da nossa Constituição, mas também há naturalmente uma responsabilidade política que tem que ser assacada ao Governo, mas também aquilo que nos mais preocupa e aquilo que nos deve preocupar a todos é os direitos dos cidadãos portugueses e os direitos dos doentes. O Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte afirmou em dezembro passado que a greve dos enfermeiros terá levado ao adiamento de 456 cirurgias, estimando que esse número subiria para cerca de 1.500 até ao final de 2018. E aquilo que perguntamos, Sr. Doutor, é se tem já um número final para estas cirurgias adiadas e se esse número também se incluem as cirurgias que devem ser classificadas como urgentes ou mais urgentes nos termos das designações utilizadas, por exemplo, pela ACSS. Perguntava-lhe também, num âmbito mais vasto, como é que se tem processado a atividade assistencial no Centro Hospitalar que Vossa Excelência representa, no ano 2018, e que dificuldades é que o Hospital tem experimentado no exercício da sua missão, designadamente no que diz respeito aos recursos humanos, principalmente no que diz respeito também ao recrutamento de médicos e enfermeiros e em termos de financiamento e de investimento, porque naturalmente umas coisas não são desligadas das outras, todas elas estão e muito interligadas. E também gostávamos de saber qual é que era a expectativa de recuperação das listas de espera para cirurgia que o Centro Hospitalar tem no início deste ano, relativamente aos adiamentos já verificados no final do ano passado, tendo presente que o Sr. Primeiro-Ministro afirmou aqui no passado dia 11 de dezembro, em sede de debate quinzenal, que estariam a reprogramar essas listas de cirurgia até ao final do primeiro trimestre deste ano. E, portanto, gostávamos de saber se já há alguma consequência desta afirmação por parte do Sr. Ministro, ou do Sr. Primeiro-Ministro, que naturalmente terá feito menção disso mesmo à Sra. Ministra da Saúde, e se Vossas Excelências têm algum conhecimento desta afirmação em termos práticos de medida efetiva que tenha chegado ao vosso centro hospitalar. E para já é só. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração e a restante equipa que o acompanha e agradecer a disponibilidade também para aqui vir ajudar a fazer este esclarecimento, que aliás se iniciou com a audição anterior.
Eu queria começar por poder ouvir um comentário relativamente às próprias declarações do Sr. Presidente, relativamente a esta ideia de que compreende as razões da greve, não é? Mas que, na medida em que todos os profissionais de saúde podem ter algum capital de queixa, em função daquele que foi este período excepcional de assistência a Portugal e de crise, e comentá-la nesta perspectiva de que forma é que esse capital de queixa, tal como referiu, afeta a equidade e a prestação do Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que isso era importante que nos pudéssemos debruçar também sobre isso. Depois deixar uma segunda pergunta relativamente também às declarações que prestou sobre, e que também foi muito ancorada na discussão, está muito ancorada na discussão que fizemos anteriormente. Concluo, penso eu, da anterior discussão de que não houve uma violação por parte dos piquetes de greve e por parte dos enfermeiros dos serviços mínimos que foram decretados pelo Tribunal Arbitral, mas que de alguma maneira esses serviços mínimos que foram decretados eram inadequados àquilo que são as especificidades e as particularidades da greve cirúrgica que se verificou. A minha pergunta é esta, e é concreta. Entende que o exercício do direito à greve, que está constitucionalmente consagrado e que ninguém naturalmente põe em causa, de alguma maneira ultrapassou aquilo que é a linha vermelha, o limite daquilo que é a assistência, os objetivos, a função, os serviços que o Serviço Nacional de Saúde presta, designadamente no caso do hospital que tem a responsabilidade de gerir, ou seja, se esse direito à greve, a forma como ele foi exercido em função dos serviços mínimos decretados, se prejudicou, se pôs em causa de facto essa prestação de serviços. E depois gostaria de saber qual é que mostrou disponibilidade para discordar, vou terminar, Sr. Presidente, mostrou disponibilidade para discordar dos piquetes de greve se estivesse em causa uma vida ou a qualidade de vida de um utente. Eu gostava de saber em que é que se consubstanciaria essa discordância, caso isso se viesse a verificar, admitindo eu que não se verificou na greve do passado final de ano de 2018. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte e os restantes membros que o acompanham. Várias das perguntas que o Bloco de Esquerda tinha para colocar já foram colocadas, nomeadamente sobre as declarações do Sr. Presidente sobre adiamento de cirurgias, nomeadamente cirurgias pediátricas, outras sobre a gravidade ou a urgência de alguns casos que possam não ter sido intervencionados por efeito da chamada greve cirúrgica. Portanto, voltava, na verdade, a perguntar isto, se tem conhecimento de casos referenciados como urgentes ou que precisavam de uma cirurgia rápida e atempada que de alguma forma viram prejudicado o seu acesso à saúde por causa desta greve. Gostava também de lhe perguntar se houve casos de coação de outros profissionais ou de casos em que de alguma forma foram violados os serviços mínimos. E uma pergunta mais apenas, se a Ordem dos Enfermeiros, até face àquilo que foram as suas declarações públicas na altura, se a Ordem dos Enfermeiros, junto do Conselho de Administração, tentou inteirar-se da situação e se tomou conhecimento de algum caso que, do ponto de vista ético e deontológico, pudesse oferecer mais dúvidas e se atuou nesse sentido. Porque foi dito aqui na audição anterior, não sei se tiveram a possibilidade de ouvir ou não, foi dito na audição anterior por parte da Ordem dos Enfermeiros que não chegou nenhum tipo de denúncia sobre esta greve cirúrgica à Ordem dos Enfermeiros e, portanto, não houve nenhum tipo de atuação também da Ordem dos Enfermeiros, apesar de apelos e denúncias públicas que aqui até reiteramos na audição anterior. Ora, tendo o Centro Hospitalar de Lisboa Norte manifestado essa preocupação, principalmente no que toca ao adiamento de cirurgias pediátricas, e se a questão era esta, era se a Ordem dos Enfermeiros interveio junto do Conselho de Administração para se inteirar da situação, se teve conhecimento de algum caso mais grave que pudesse ser deontologicamente até punível ou merecedor de censura, e se teve
informação de alguma atuação por parte da Ordem dos Enfermeiros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PPI e à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, agradecer, obviamente, a vossa presença e os esclarecimentos que possam dar sobre uma situação que obviamente preocupa bastante o CDS e entendemos que deve preocupar todos os serviços de saúde, todos os portugueses, que tem que ver com o agravamento da prestação de cuidados de saúde aos portugueses, a insatisfação crescente dos profissionais, revelando muitas vezes condições de trabalho que são comprometedoras da qualidade assistencial, com responsabilidades que têm que ser imputadas à atual equipa governativa e que esta greve, e nós não podemos de facto lançar sistematicamente, como aliás tem vindo a acontecer, cortinas de fumo sobre esta realidade preocupante que eu quis aqui, digamos, sumariamente descrever, não podemos lançar cortinas de fundo, não negando nunca ao CDS que, obviamente, o direito à greve, já aqui foi dito, é um direito inalienável de todos os cidadãos e que o direito à saúde também deve ser garantido, respeitando em situações complexas como aquelas a que nós chegamos, respeitando e fazendo uma tentativa de harmonização das duas situações, sendo que é inquestionável que qualquer greve em qualquer setor vai, de alguma forma, prejudicar os beneficiários dos serviços. Dito isto, eu gostava, e porque já várias perguntas lhe foram colocadas que nos parecem, e esperamos as respostas que nos parecem muito relevantes, queria colocar-lhe duas questões. Na perspectiva de uma nova greve cirúrgica que se anuncia, que consequências é que acha que concretamente no seu centro hospitalar podemos esperar? Por outro lado, e já fizemos esta pergunta anteriormente, há notícias sobre o reagendamento, há promessas, mais do que notícias, há promessas sobre o reagendamento das cirurgias. Quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer a Sra. Ministra da Saúde, sendo que não estão sempre em concordância e que a verdade vai variando ao longo dos dias, falam do mês de março, ontem já surgiu o mês de abril, para o reagendamento. O que eu lhe pergunto a si é, numa situação, e sendo responsável pelo seu centro hospitalar, se considera que tem meios para garantir a realização até, parece que agora já é abril, já não é março, das cirurgias para abril, se esses meios existem, sendo que ainda recentemente o CDS aqui questionou sobre falta de meios no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, nomeadamente na consulta de esclerose múltipla, e portanto estas coisas nós sabemos que são noticiadas na altura, porque depois ficando um bocadinho esquecidas, e aquilo que eu lhe pergunto é se, concretamente em relação à área cirúrgica, considera que tem meios para garantir a realização. Quando, concretamente, o que os portugueses precisam de saber e que o CDS quer aqui, obviamente, contribuir para clarificar é quando é que as cirurgias que foram, por via desta greve cirúrgica, adiadas no seu centro hospitalar, serão passíveis de ser executadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte e demais que o acompanham. Eu pegava precisamente até nas afirmações públicas do Sr. Presidente do Conselho de Administração, que disse que todos os profissionais de saúde têm razão de queixa, e isto para enquadrar efetivamente aquilo que nós entendemos que são o conteúdo justo das reivindicações dos profissionais de enfermagem.
a questão das progressões da carreira, a questão da própria carreira, a justa valorização do trabalho que estes enfermeiros fazem, a necessidade da contratação, efetivamente são justas estas reivindicações. E efetivamente não são de hoje as reivindicações, não são de hoje as lutas e as greves, que é um direito, obviamente, constitucional e que os trabalhadores podem e devem exercê-lo, mas também é verdade que quando nós olhamos e fazemos uma perspectiva da evolução das lutas e das greves, constatamos que os profissionais de saúde sempre tentaram conjugar os direitos à greve, o direito à greve e os direitos dos utentes e também a defesa do Serviço Nacional de Saúde. E a questão que lhe gostaríamos de colocar, algumas delas já foram previamente colocadas, mas gostaria até com base naquelas que foram as informações que foram aqui prestadas nas anteriores audições, sendo certo que uma diz respeito mais ao Norte, porque foi efetivamente o Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos que as proferiu, mas as outras foi a Sra. Bastonária, e começava pela da Sra. Bastonária. A Sra. Bastonária referiu que contactou todos os conselhos de administração dos hospitais que estavam a ter a greve cirúrgica sobre a violação dos serviços mínimos. E, portanto, eu pergunto ao Conselho de Administração se efetivamente o Conselho de Administração do Lisboa Norte foi contactado pela Ordem dos Enfermeiros relativamente a esta matéria, se sim, que informações foram prestadas pelo Conselho. Também gostaria de colocar uma questão, até tendo em conta as informações que foram já prestadas pelo Presidente da Secção Norte da Ordem dos Médicos, perguntar se também aconteceu no centro hospitalar, ou tenha conhecimento o Conselho de Administração de situações destas que foram aqui descritas, que houve violação, foram consultados os diários clínicos, portanto, dos doentes, que terão sido consultados e que terá, violando o segredo profissional, e que essa violação esteve patente até naquilo que foi o não acatar da classificação que os clínicos haviam dado de situações que eram urgentes e que necessitariam de uma intervenção. Portanto, pergunto se no centro hospitalar o Conselho de Administração teve conhecimento destas situações, se ocorreram, que procedimentos é que o Conselho de Administração teve designadamente, se as comunicou à Ordem dos Enfermeiros. Depois gostaria também, e concluo, Sr. Presidente, perguntar e reiterar a pergunta: quantas cirurgias foram efetivamente adiadas no centro hospitalar, e também que perspectiva tem para o reagendamento das mesmas cirurgias? Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Dr. Carlos Martins. Tem a palavra. 10 minutos. E transversalmente a seguinte nota: qualquer greve tem sempre impacto e, portanto, sejamos práticos, tem sempre impacto no acesso, na equidade do acesso, ponto final. No nosso caso, dados fechados a 31 de dezembro, de uma forma geral, por exemplo, nas consultas externas, os 30 dias de greves que afetaram diariamente esta linha de atividade tiveram como causa e efeito a perda de 3.500 consultas, o que equivale a um dia de consultas no nosso centro hospitalar. Dizemos que, antes de qualquer greve, fazemos uma estimativa do impacto, até para reprogramações, e quando a greve acaba, todos os dias fazemos
no dia seguinte, em função do dia anterior, a avaliação, e quando as greves acabam, fazemos, regra geral, no Conselho e com quem de direito, dentro da instituição, uma avaliação do impacto e como é que vamos reprogramar as consultas ou as cirurgias ou os exames que ficaram por fazer. Em termos da atividade cirúrgica, o ano 2018 diz-nos que, no nosso caso, tivemos 62 dias de greve. Como sabeis, há greves regionais, agora vamos ter uma, há greves que são ao hospital, 2 horas, como já aconteceu, portanto estou a falar do centro hospitalar. Estes números são nossos, não podem ser extrapolados para outras instituições. Mas tivemos 102 dias de greve e perdemos 1.460 cirurgias, o que equivale a 2 semanas de atividade programada no nosso centro hospitalar. Isto, digamos, de uma forma geral, para vos falar sobre greves. Ainda de uma forma geral, genérica, dizer-vos que, na generalidade, dizer que não temos registro de nenhuma violação do direito à greve por dirigentes nossos, nem temos nenhuma nota de sindicatos ou de ordens sobre violação do centro hospitalar enquanto instituição de direitos à greve. Nem temos nenhuma nota sobre menor cordialidade ou ou maior tensão entre profissionais das várias carreiras, os que estavam em greve e os que não estavam. Portanto, tudo correu com normalidade e nós procuramos, ao longo de toda e qualquer greve, ter uma relação direta com os piquetes e ter depois uma relação direta com os sindicatos e, quando necessário, também falar com as ordens. Dizer a este respeito, não tenho nenhum registro de relacionamento anormal com ordens ou sindicatos. Ademais, ainda no período da greve reunimos com o Sindipor, que era o sindicato que a Sul tinha a responsabilidade pela nossa instituição, para fazermos uma avaliação dos piquetes e eventual modulação de algumas situações, designadamente na cirurgia pediátrica, mas já lá iremos. E, portanto, de uma forma genérica, dizer-vos que este foi o panorama em termos daquilo da atividade não realizada, que advém diretamente do direito à greve. A senhora deputada Ângela Guerra colocou aqui algumas questões e algumas delas podem ser uma resposta até transversal, porque a questão foi praticamente colocada por todas as senhoras e senhores deputados, ou seja, o que é que deixamos de fazer? Talvez tenha sido o único dirigente, talvez seja essa a razão, não acredito que seja por ter sido um antigo coordenador e deputado da Comissão Parlamentar que me convidaram, talvez por ter falado, ter dito, ter procurado também dar alguma tranquilidade em relação a esta matéria, por ter falado, daí estar aqui. Mas dizer-vos que as perspectivas que tínhamos na altura, felizmente não se concretizaram. Ou seja, recordar-se-ão que, na altura afirmei, poderíamos deixar de fazer 1.500 cirurgias, mas isso tinha a ver com o início, com a primeira semana da greve, também todos sabemos que é sempre a semana mais impactante. Mas, de facto, o que estávamos a perder era demasiado, eu diria, grave, para continuarmos a fazer de conta que as coisas podiam melhorar. Dizer-vos, portanto, que, agora vamos ao dia 31 de dezembro, a 31 de dezembro deixamos de fazer 816 cirurgias. Depois, naturalmente, se for esse o entendimento, poderei deixar, nesta pequena informação, onde está discriminado serviço a serviço, serviço cirúrgico a serviço cirúrgico, o que é que deixamos de fazer. Mas, na prática, a nossa previsão, felizmente, falhou, abaixo a 45,6%, ou seja, das 1.500 só não realizamos 816. Eu digo só não realizamos porque, de facto, é bom errarmos em previsões. Desta vez fiquei feliz por ter errado. No entanto, the last but not the least, no entanto, se olharmos para aquilo que a instituição deixou de fazer, que ainda há pouco eu disse, 1.460 num ano inteiro, significa que gastei metade do tempo, Sr. Presidente, este grilo. Se deixamos de fazer 1.460, nessas 1.460 são estas 816, ou seja, em mês e meio deixamos de fazer 816, mas no ano deixamos de fazer 1.460. Portanto, a greve teve impacto, ponto final, parágrafo. E teve impacto no acesso, na equidade do acesso do cidadão ao serviço público. Obviamente, não teve impacto em termos do acesso do cidadão em situação emergente. Porque urgentes, eu acho que ninguém faz uma cirurgia, quiçá uma cirurgia estética, talvez, mas ninguém faz uma cirurgia porque lhe apetece fazer uma cirurgia, ou o cirurgião decide, ou o médico opina sobre uma cirurgia. As intervenções cirúrgicas são em situação de urgência ou de necessidade, ou em situação emergente. Dizer-vos que temos que distinguir as duas coisas.
porque nós, agora são outros números que penso que são importantes, neste período tivemos, por decisão médica, 3.028 cidadãos em que os médicos nossos ou de outros hospitais disseram: o Sr. João e a Sra. Maria têm que ser intervencionados. E desses conseguimos intervencionar 1.394, ou seja, 46%, que deu um número mais favorável do que aquele que vos disse ainda há pouco, que são das 1.460, 816, enfim, estamos a falar de 55,9. O que é que isto significa? Que temos aqui dois patamares que têm que ser tidos em linha de conta. Foram as intervenções, 578, em urgência, nos blocos que estavam ao abrigo dos acordos de serviços mínimos, e outros foram as intervenções que conseguimos realizar em acordos com os piquetes e em acordos entre profissionais. Ou seja, no total, as 1.394 são em função de duas situações: blocos de urgência e blocos periféricos ou salas de bloco central. Portanto, dizer-vos que o resultado final, sendo sempre preocupante termos perdido as cirurgias que vos disse, mas o resultado final foi muito mais positivo do que aquilo que era a nossa previsão quando eu prestei declarações públicas. Idem o resultado em termos financeiros. Já agora ninguém falou, mas recordar-se-ão que eu afirmei que esta greve poderia impactar nas nossas contas 3 milhões de euros. Pois bem, impactou de forma tangível 1,8 milhões de euros. É isto que é o valor que lançamos a custos em termos do dia 31 de dezembro. Reprogramação, recuperação, também é uma questão, eu diria, um pouco transversal, foi colocada também em 2 ou 3 intervenções. Pois bem, nós em relação a esta matéria dizer-vos que 47% dos doentes já têm nova data agendada para realização de cirurgia, e dizer-vos que aqui não fizemos distinção, não são les uns e les outros, são os 1.460 doentes. Ou seja, a minha preocupação não são os 816. E nem devo ter essa preocupação. As preocupações são dos diretores de departamento e de serviço, são eles que tomam as decisões clínicas. Mas na decisão clínica da instituição, os 1.460, 47% já têm nova data agendada para cirurgia e só 5% é que receberam na sua residência um vale cirúrgico. Ou seja, ainda nos falta um conjunto de doentes, mas a informação da direção clínica é que até finais de janeiro mais 36% estejam agendados. Em relação às consultas, também dizer-vos que fizemos a reprogramação de todas as consultas que não foram realizadas e neste momento temos cerca de 80%, ou seja, no arranque do ano conseguimos reagendar, por reprogramação que vinha atrás também, reagendar 80% das consultas que, por motivos de várias greves na parte final do ano e com algum acumulado rolante do ano 2018, chegaram a 31 de dezembro. Portanto, em termos de reprogramação, estamos a fazer aquilo que sempre fizemos. Eu ainda há pouco dizia-vos, cada vez que há uma greve fazemos a avaliação e verificamos a reprogramação. Diferença em recursos humanos, a Sra. Deputada Ângela Guerra perguntou, nessa matéria, obviamente dizer que temos tido recursos humanos que temos solicitado, direi que, eventualmente, muitas chefias dirão que precisariam sempre de mais, mas isto tem a ver com outra situação que partilho convosco, já o fiz noutra audição parlamentar. Ao contrário do que era expectável, as 35 horas não diminuíram o absentismo. Eu sei que esta palavra absentismo choca um pouco. Digamos que aqueles profissionais nossos que, ao abrigo da legislação em vigor, não estão na atividade do centro hospitalar. E este foi o pior ano de sempre, 2018. Chegamos ao fim do ano com uma média diária de 900 profissionais que não estavam ao serviço da instituição, por qualquer razão, baixa médica, baixa licença de formação, etc. Se juntarmos a estes 900, os 548 que perdemos, somadas as 5 horas da diferença entre as 40 e as 35, são cerca de 1.400 profissionais, 1.200, 1.400. Chegarão facilmente à conclusão que um centro hospitalar universitário que responde de Melgaça até Maputo e chega às vezes a Timor, ter diariamente menos 1.500 profissionais em 6.300 é algo que exige muita resiliência e muita atenção diária, mas também é algo que exige muito daqueles que estão dos 5.000 que restam
em atividade. E, portanto, temos tido uma carga grande em cima dos nossos profissionais, desde os assistentes operacionais aos médicos, mas temos tido respostas. Ainda posso adiantar, nos últimos 15 dias recebemos autorização para contratar mais 30 enfermeiros e 32 assistentes operacionais que estão a entrar ao longo desta semana e na próxima ao serviço, porque vêm de bolsas de recrutamento já com processos de formação feitos. Também dizer a detalhe de fosse pelas dificuldades numa ou noutra especialidade ou subespecialidade, respondendo à senhora deputada Isabel Galriça, que de facto ficamos reduzidos a um médico na esclerose múltipla, ao professor João Sá, mas tínhamos em curso o processo de mobilidade do médico do Central, que irá começar em funções no dia 1 de janeiro e, portanto, iremos retomar. Com nota, obviamente, tem que haver formação nesta subespecialidade e temos que formar novos quadros para conseguirmos fazer a compensação. Mas o panorama é, neste momento, menos preocupante do que já foi. Em termos de... O Sr. Deputado Moisés Ferreira falou da cirurgia pediátrica, dizer que, de facto, foi o serviço com maior em que a greve impactou mais, 94%. No entanto, também dizer que foram operadas no período da greve aos blocos, às salas cirúrgicas, foram operadas 102 crianças no centro hospitalar, ou seja, não foram no bloco periférico da cirurgia pediátrica, mas foram operados nos blocos de urgência, regra geral nos blocos de urgência e em algumas salas de bloco central. E, portanto, aí também decidimos não pressionar muito o piquete, nem complicar o que já não estava fácil e conseguimos realizar as cirurgias emergentes e urgentes por decisão nossa ou de outras instituições que nos enviaram crianças. Penso que já respondi à questão da violação do direito à greve no início, também ao Sr. Deputado, e à questão se o Sr. Bastonário contactou connosco ou não. Dizer-lhe, em termos de números, e é importante, dos 95 casos de decisão cirúrgica em pediatria, ainda no bloco da cirurgia pediátrica foram operados 6, mas de facto 94% é um valor grande. A Sra. Deputada Galriça Netes já respondi à questão da esclerose múltipla. Depois a questão do reagendamento, penso que também já respondi. Nós fizemos fomos fazendo o reagendamento tranquilamente e agora no início do ano fizemos a revisão de todos os casos que tínhamos, os 1460 processos que tínhamos pendentes em termos cirúrgicos, mais as consultas externas, e temos 80% das consultas reprogramadas e estamos a reprogramar as cirurgias e contamos ao longo deste semestre resolver, porque todos os dias há mais casos que ficam para o dia seguinte. Portanto, a instituição não para resolver ao longo deste semestre, penso resolver as situações, porque eu não estou a falar, a Sra. Deputada, penso que não estava aqui quando eu referi esse dado, eu não estou a falar dos 816 casos, estou a falar dos 1460 casos, ou seja, quando eu digo vou recuperar ao longo do semestre, vou recuperar dentro da instituição, não estou a falar de vales cirúrgicos, de outras situações. Dentro da instituição reprogramamos a recuperação do ano 2018 durante este semestre. Se conseguimos no trimestre, melhor. Agora depende um bocadinho da cirurgia adicional e da disponibilidade das equipas, como é muito mais evidente. Dizer-vos, em termos de crescimentos, 3, 4 números penso são importantes. E as instituições não são iguais. Eu estou a falar pela minha, não respondo pelos valores do Serviço Nacional de Saúde. Mas nestes, por exemplo, consultas externas. Nós crescemos nestes 4 anos em consultas externas. Crescemos, por exemplo, do 2017 para 2018, 1,3. Tivemos um crescimento de 2,3 e atingimos o valor, um simpático valor de 782 cidadãos que tiveram consulta externa no centro hospitalar, repito, de Melgaço até Maputo. A cirurgia cresceu nos últimos 3 anos. 723.782. É o valor final a 31 de dezembro em relação a 2018. Não, 1,3. Houve um crescimento em relação ao ano anterior, 1,3. Ou seja, temos 4 anos de crescimento nas consultas externas. No último ano, crescemos em relação ao anterior 1,3 e chegamos a 723.782 casos atendidos. Em termos cirúrgicos, crescemos nos últimos 3 anos. Perdemos agora, mas se juntarmos as cirurgias, as 1460, não perdemos. E, em termos da taxa de ambulatorização, temos 5 anos a crescer, partimos de uma taxa há 6 anos atrás de 39%, estamos com uma taxa de 62%, o que é uma taxa francamente positiva. Dizer que, em termos do número de partos que crescemos nos últimos 5 anos,
no último ano crescemos 0,6%, nos MCDTs crescemos nos últimos 4 anos e no hospital-dia, na hospitalização-dia, crescemos nos últimos 3 anos. Todas as nossas linhas de atividade cresceram, à exceção de uma que se justifica se aditarmos as cirurgias, as 1460, ou seja, também não perdemos na atividade cirúrgica. Portanto, em relação a nós, temos dado um bom contributo em termos do Serviço Nacional de Saúde e um bom contributo em termos das responsabilidades que o país tem com países de língua oficial portuguesa e as responsabilidades que temos no seio da União Europeia, dado que temos muitos cidadãos também com origem noutros países amigos e do espaço europeu. Quanto à razão de queixa, que a Sra. Deputada coloca se há razão de queixa, mantenho o que disse, todos os profissionais têm alguma razão de queixa, desde os assistentes operacionais. Se a bastonária contactou ou não, se houve violação, penso que já respondi e, de uma forma geral, penso que não deixei de responder, enfim, a todos os senhores e senhoras deputadas, enfim, pedindo desculpa se me alonguei num ou noutro detalhe, mas é próprio. Mas foi importante, agradeço a sua intervenção, Dr. Carlos Martins, e fazemos aqui uma segunda ronda com algumas questões, 2 minutinhos muito rígidos. Tem a palavra a senhora deputada Ângela Guerra. Obrigado, Sr. Presidente. Prometo que me vou portar bem, são mesmo 2 minutos. Gostava muito de agradecer, em representação do Grupo Parlamentar, todos os esclarecimentos que o Sr. Dr. Carlos Neves Martins aqui nos deixou. Dizer que, naturalmente, isto é uma questão que muito nos preocupa, mas depois de ouvirmos que há também nos conselhos de administração a capacidade de, em face das dificuldades, contornarem os problemas e com, peço desculpa pelo termo que vou utilizar, mas com muita da prata da casa, conseguir-se salvaguardar as faltas que se registam ocasionalmente, naturalmente porque se têm que respeitar os direitos dos trabalhadores, mas também, que é o que mais nos importa a nós, salvaguardar os direitos absolutos das pessoas, dos utentes, de quem precisa de recorrer aos vossos serviços. Eu gostava de lhe deixar uma questão que se prende com uma área que o Sr. passou assim a correr, mas que eu gostava que aprofundasse um bocadinho mais, que é a área pediátrica, e designadamente a cirurgia pediátrica. O Sr. falou em 95 casos da cirurgia pediátrica, que foram operados só 6. Gostava que esclarecesse se isto tem a ver naturalmente com os condicionantes e com os condicionalismos não só existentes no serviço, mas também os que acresceram em face desta greve, e depois também relativamente ao serviço de esclerose múltipla, que é um serviço que eu conheço perfeitamente, Sr. Devo-lhe dizer que fiquei muito surpreendida com o funcionamento daquele serviço em face do movimento e das necessidades e da procura que ele tem. O vosso hospital é naturalmente um hospital de referência no tratamento e no acompanhamento desta doença, e sei que o Dr. João Sá é também uma referência a nível nacional e, portanto, procurado, como disse, de Melgaço a Maputo e passando por outras localidades, e percebi que há um outro médico que passará também a assegurar este serviço. Ainda assim ficamos só com 2, naturalmente percebo que será apenas isto que está previsto e gostava que me explicasse um bocadinho melhor. Muito obrigada. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, só para agradecer e dizer que efetivamente a expectativa da recuperação de listas de espera deixa-nos tranquilos porque, como diz o Sr. Doutor, relativamente àquilo que é o que está dentro da instituição, consegue-se fazer esta reprogramação e tem estado a fazer esse exercício físico para que isso aconteça, mas depois temos também a preocupação de para lá daqueles que são aquilo que está na instituição, para lá daquilo que está dentro da instituição e os outros de fora que também procuram a instituição. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista. Eu queria começar precisamente num momento raro, saudar a intervenção da Sra. Deputada Ângela Guerra, que, podendo naturalmente versar sobre aquilo que de mal o SNS tem, aproveitou por valorizar o trabalho que é defendido pelo Conselho de Administração e também saudá-la porque concordo com isso. E agradeço também a clareza com que o Sr. Presidente aqui acabou por descrever a situação e a forma como, de facto, o serviço, o sistema, reagiu aos problemas que, naturalmente, e é evidente, a greve trouxe. Isso, por um lado, é positivo para os senhores deputados, traz uma dificuldade acrescida. É que se os problemas que aqui nos relataram na audição anterior, de catástrofe, o cenário de desconfiança, de intranquilidade não se verificaram neste Conselho de Administração e neste hospital e neste centro hospitalar em questão, se calhar teremos que percorrer os outros centros hospitalares para tentar encontrar, de facto, o cenário dantesco, drástico, de catastrófico que aqui nos descreveram. E, portanto, eu queria só, em jeito de conclusão,
reiterar mais uma vez aquilo que é a ideia que tenho procurado passar ao longo de todas as intervenções nesta Comissão de Saúde, e creio que interpretei bem das palavras do Sr. Presidente do Conselho de Administração, que é perguntar se os utentes do Serviço Nacional de Saúde, naturalmente não falará por todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, mas pelo menos os utentes do hospital que naturalmente têm a responsabilidade de gerir, se podem estar, a palavra que utilizou foi tranquilos, se podem estar tranquilos relativamente àquilo que são os serviços que o hospital presta, à capacidade de debelar os problemas que sempre existiram, que existem e que naturalmente existirão num serviço, numa unidade hospitalar da dimensão que é esta, e sobretudo deixar esta nota de que a greve cirúrgica, e presumo que isto seja transversal, afetou naturalmente a assistência programada de cada uma das unidades hospitalares, mas que, e foi isso que disse, Sr. Presidente, corrija-me se estiver enganado, que as situações de urgência foram acauteladas, consensualizando essa decisão dos médicos com os piquetes de enfermeiros que asseguraram a greve. Creio que é assim, creio que foi assim que entendi bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito sucinto. Na verdade, as questões que tinha colocado, muitas eram semelhantes às questões que outros senhores e senhoras deputadas tinham colocado, foram, creio eu, respondidas, pelo menos no que a nós nos toca, foram respondidas. Portanto, resta-nos nesta ronda agradecer mais uma vez a disponibilidade e a informação que aqui nos trouxeram. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, não estive, mas a minha colega Ana Rita Bessa informou-me das respostas, que agradeço em meu nome e em nome do CDS, e muito brevemente queria ver se terei sido eu que então compreendi mal. Percebendo da magnitude do problema e da rápida resposta, que nós só temos que saudar, com aquilo que serão os meios da casa, o que eu gostava de perceber melhor, então, que reserva é que tem na casa, que eventualmente até, por exemplo, possa permitir diminuir listas de espera, porque se a resposta foi tão célere, de que forma é que se organizaram, se isso pode ou não também ser uma outra forma de organização a melhorar a redução daquilo que é conhecido e patente, que são listas de espera em consultas e cirúrgicas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, para agradecer as informações e as respostas que foram colocadas designadamente pelo Grupo Parlamentar do PCP ao Sr. Presidente do Conselho de Administração e, Sr. Presidente, partilhar consigo e na sua pessoa com todos os profissionais de saúde do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que o PCP tem a forte convicção que, efetivamente, apesar de todas as dificuldades no Serviço Nacional de Saúde, é no Serviço Nacional de Saúde que os portugueses, que os utentes, que os doentes encontram uma excelente resposta. E encontram essa excelente resposta por dedicação, por brio dos profissionais que o compõem, porque efetivamente são os profissionais que fizeram o Serviço Nacional de Saúde, são os profissionais que todos os dias, aliás, como o Sr. Presidente agora aqui o disse, relativamente à questão da reprogramação das cirurgias, da reprogramação das consultas, mas de toda a atividade assistencial que o hospital faz todos os dias, durante todos os meses do ano, e é importante aqui frisá-lo, mostra efetivamente quão importante é no momento em que o Serviço Nacional de Saúde está sobre um ataque violentíssimo. Aqui as informações que aqui prestou mostram efetivamente que os portugueses podem confiar no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Dr. Carlos Martins para fechar aqui a nossa audição. Tem a palavra. Obrigado.
responder à Sra. Deputada Ângela Guerra e aproveitar, revendo aqui as notas, também para lhe dar uma resposta a uma das questões que colocou e que eu ainda há pouco não referi. Mas vamos clarificar a questão da cirurgia pediátrica. Houve 95 decisões médicas naquele período concreto de greve, das quais 6 foram intervencionadas em bloco periférico, no bloco do serviço, mas houve 41 crianças que foram operadas pela cirurgia pediátrica no bloco de urgência. Ou seja, das 95 decisões cirúrgicas, 41 foram em urgência e 6 em bloco periférico, que conta para os tais 94. Mas podemos fazer as contas, os números são esses, agora é só fazer contas. Dizeres, no entanto, facilitando, que das decisões médicas da cirurgia pediátrica, 49,5% foram executadas dentro do hospital naquele período. O resto está reprogramado, como é evidente. E, portanto, foram reprogramadas porque era possível reprogramar, senão teriam sido intervencionadas. Em relação à esclerose múltipla, sendo mais conciso e preciso, agora que tenho um bocadinho mais de tempo, são só 3 ou 4 questões, dizer que 2016 para 2017 crescemos em termos de resposta 23,4%. De 2017 para 2018 crescemos 12,2%. No mês de janeiro de 2019, temos, com o regresso do Dr. João Ferreira, com a entrada na equipa, naquele conceito que referi ainda há pouco, de começarmos a meter novos médicos em plano de formação de subespecialidade, mais uma médica, vamos ter 5 médicos a dar resposta na esclerose múltipla no centro hospitalar, se tudo correr bem, a partir de 1 de fevereiro, ou seja, com a entrada, o regresso do médico que saiu num concurso para o Central e com a entrada de uma médica interna dos últimos anos nesta área, que tem sido treinada para isso. Portanto, teremos 3 séniores, mais um que regressa, que foi treinado, um recém-especialista, e teremos uma interna a fazer formação para um dia substituir um dos séniores. Dizer-vos, em termos médios, que em 2016, por mês, fizemos 374 consultas de esclerose múltipla, em 2017 505 e em 2018 524. E quem faz consultas são médicos. E, portanto, a questão é darmos ou não darmos resposta, crescermos ou não crescermos também nesta linha de atividade. A questão que me falhou, investimento, parece que fugi à questão, não fugi. Dizer-vos que abrimos o ano, em reunião de conselho, com uma reprogramação do investimento do triênio, que está neste momento em 120 milhões, dos quais 30 milhões já estão garantidos em cofinanciamento comunitário. Portanto, continuamos a apostar no investimento cofinanciado e também abrimos o ano, na segunda reunião de conselho, a adjudicar 2 aceleradores lineares, que vão ser comparticipados a 50%, que vão permitir duplicar a área e a capacidade de resposta em radioterapia, mas são 2 aceleradores topo gama, fim de linha, para investigação, formação e tratamento de doentes, que vão dar um grande contributo de resposta pública em radioterapia ao sul do país. E, portanto, vamos passar de 2 para 4 aceleradores lineares e vamos instalar o 5º, se tudo correr bem, em 2020, com uma candidatura a fundos comunitários. E ainda recentemente colocamos ao serviço público um mamógrafo e 2 angiógrafos, que são tão só os únicos equipamentos neste momento na Península Ibérica e, portanto, o serviço público tem equipamentos diferenciados, com qualidade e, no nosso caso, com uma transversalidade de resposta, formação, ensino, investigação e prestação de cuidados fim de linha, que nem o setor privado os tem. E em radioterapia, o que vamos ter, os TACs, os aceleradores que vamos ter no final deste ano, nenhum serviço privado ou público se equipara a nós. E, portanto, temos esse orgulho de quando investimos, investimos bem, investimos com alcance. O Sr. Deputado Luís Soares perguntou se os utentes podem estar tranquilos. Podem estar tranquilos por uma razão muito simples. A nossa prioridade, primeiro é tratar, a segunda é tratar e a terceira é tratar. Se for necessário, violamos a lei. Se for necessário, abrimos heliportos à noite, placas giratórias à noite, e se for necessário, investimos em parcerias transparentes com a indústria para tratar doentes com inovação que não teriam resposta no setor público, nem teriam resposta, quiçá, no país. Portanto, essa é a nossa missão constitucional e respondemos por ela. E, portanto, continuaremos a dar esta resposta, porque somos um hospital fim de linha, numa linguagem mais corrente, mas somos, sobretudo, um dos grandes pilares do serviço público e da medicina deste país.
se a greve cirúrgica, se acautelamos as situações. Naturalmente que sim, acautelamos em diálogo com concertação social. Nós não falamos com sindicatos só nesta altura. Aliás, os sindicatos ficam admirados porque é o Presidente que os convida para reuniões. E, portanto, nós reunimos ao longo do ano com os sindicatos. E agora saíram em janeiro uma série de cartas, umas 20 cartas para 20 instituições sindicais, desde os professores até aos médicos, a convidá-los para uma ronda de reuniões para uma avaliação do ano e das prioridades do Conselho de Administração, e costumamos prestar contas aos sindicatos, num conceito mais alargado, ou seja, demonstrar aos sindicatos qual foi a nossa atividade e o nosso desempenho, exatamente como fazemos à tutela. Porque entendemos que são parceiros, com um ponto de vista diferente, com uma missão diferente, mas todos temos o mesmo objetivo, que é o serviço público, e todos estamos preocupados com os doentes. Para terminar, a senhora deputada Galriça Neto, enfim, colocou a questão da resposta célere. Na minha instituição temos, senhora deputada, sempre o plano A, o plano B e o plano C, e é quase impossível não conseguirmos nesta grelha encontrar respostas. Dizer-lhe que o melhor período de consultas externas no Centro Hospitalar Lisboa Norte dos últimos 3 anos foi novembro e dezembro. Porquê é que seria novembro e dezembro? Reprogramamos tudo, os médicos não operaram, passaram a dar consultas. Ou seja, nós fazemos reprogramação. Em termos da gripe, por exemplo, temos o plano A, que é a nossa resposta, temos o plano B, que são 80 camas no exterior, e temos o plano C, que são mais 50 camas no exterior. E, portanto, aconteça o que acontecer, encontraremos a nossa resposta pública, ou seja, teremos sempre capacidade de resolução dos problemas. É óbvio que uma instituição que recebe por dia 6 a 7.500 doentes, que tem por dia internados 1.250 a 1.500 doentes, que faz 8 milhões de exames por ano, e que faz 3.500 consultas por dia, em média, é óbvio que numa instituição como a nossa nunca fechamos o dia com tudo resolvido. O dia é, digamos, fecha sempre com um conjunto de coisas por resolver. E, portanto, o importante para nós é chegarmos ao fim do ano e termos crescimento em todas as linhas de atividade e termos um equilíbrio entre o desempenho económico-financeiro e a atividade da instituição, que não é tão só clínica, é uma atividade de apoio ao ensino. Temos a faculdade entre nós com 3.000 miúdos a fazer o curso de medicina, apoio à formação, temos 1.000 jovens em formação na nossa instituição todos os dias, apoiarmos a investigação e felizmente temos vários centros de referência e somos também um baluarte da investigação em Portugal, nós e o Instituto de Medicina Molecular, e por fim prestarmos cuidados fim de linha a quem nos procura desde Melgaço a Maputo. E quando digo isto não é em sentido figurativo, é que temos diariamente na nossa instituição cidadãos de Trás-os-Montes e do Alto Minho, como temos cidadãos de todos aqueles que falam língua portuguesa no continente africano. Obrigado, penso que respondi. Senhor Dr. Carlos Martins, obrigado pelos seus esclarecimentos. Agradeço também ao engenheiro Nelson de Baltazar e à doutora Paula Ferreirinha a presença, e acho que ficámos, foi mais uma boa sessão hoje de esclarecimento para os senhores deputados poderem depois decidir aquilo que tiverem a decidir. Eu agradeço também a documentação que deixou. Nós vamos fazer um scanner e mandar a todos os senhores deputados para terem mais dados. E muito obrigado. 2 minutos de intervalo, temos os sindicatos da enfermagem a seguir já. Obrigado. Não, esta não. Fica só. São as atividades gerais.